O tema desta edição do programa TV Direitos Humanos é Mudanças Climáticas e Acesso à Água no Brasil. Para tratar sobre isso, eu, Juliano Domingues, conto com a participação de Micaela de Moura e Camila Silva dos Santos. Micaela é doutora em Recursos Hídricos e Tecnologia Ambiental, professora da Universidade Católica de Pernambuco e da Universidade de Pernambuco. E Camila é advogada, pesquisadora em Direito Ambiental e Resiliência Urbana e ativista socioambiental. Começa agora o programa TV Direitos Humanos. O TVDH é uma iniciativa da Cátedra Unesco Unicap de Direitos Humanos Dom Helder Câmara, produzido pelos estudantes de jornalismo do projeto de extensão EduComDH, Educomunicação e Direitos Humanos na Mídia, numa parceria com a Cátedra Luiz Beltrão de Comunicação daqui da Unicap. A gente conta ainda com uma rede de colaboradores que só faz crescer. Participam dela o Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social, o Centro de Cultura Luiz Freire, o Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra, o MST, e o Centro das Mulheres do Cabo. As mudanças climáticas estão transformando o nosso planeta e impactando diretamente o acesso à água, especialmente aqui no Brasil. Segundo dados do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, o IPCC, a temperatura média global aumentou cerca de 1,1 graus Celsius desde a era pré-industrial. E esse aumento está diretamente ligado a eventos climáticos extremos, como seca e inundações. No Brasil, um dos principais desafios é garantir água potável, pois cerca de 35 milhões de brasileiros ainda não têm acesso a esse recurso essencial. As regiões mais afetadas são o Nordeste, sofrendo com longos períodos de seca, e a Amazônia, onde a destruição das florestas prejudica o ciclo das águas. Queria agradecer a presença de vocês, de nossos convidados aqui no programa. Camila, Micaela, obrigado pela presença. Primeira pergunta para a gente dar início, à nossa conversa queria que vocês explicassem, para mim e para quem está nos acompanhando, essa relação entre mudanças climáticas e acesso à água potável. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. Eu acho que você poderia começar falando do contexto, de mudanças climáticas? Então vamos lá. Perfeito. Então, obrigada, agradecer o convite, cumprimentar a Camila, Juliano. Então, a gente, quando fala de mudanças climáticas, a gente fala muito das cenarizações previstas, né? E o painel intergovernamental sobre mudanças do clima, que você citou, o IPCC, ele faz diversos cenários para diferentes aumentos de temperatura da Terra. Esses aumentos de temperatura, eles vão culminar em uma série de transformações, principalmente no ciclo da água, já que a gente está falando do acesso, do abastecimento de água. Então, o ciclo hidrológico ele é uma composição de diversos fenômenos que vêm da precipitação, que é a chuva, o escoamento dessa água, o escoamento superficial, a infiltração, a percolação, que é para abastecer lá as águas subterrâneas. À medida que a temperatura da Terra ela se eleva, os oceanos também passam a se aquecer e a gente tem todo o fenômeno da urbanização também fazendo uma série de modificações nesse ciclo. No meio urbano, por exemplo, a gente tem a urbanização das bacias hidrográficas, dos nossos rios, dos nossos cursos d'água, que principalmente devido a uma grande impermeabilização que vai diminuir a capacidade de infiltração no solo e vai fomentar picos de cheia muito fortes, como a gente tem visto diante de eventos extremos de chuvas intensas. E aí, frente às mudanças climáticas, no panorama dos recursos hídricos, das águas, o que se tem de cenários é que esses eventos extremos eles vão passar a ser cada vez mais frequentes, tanto os eventos de seca quanto os eventos de inundação. Eu acho que, só complementando um pouquinho o que você fala, a gente tem também o mecanismo da legislação de 2009, que fala sobre o processo de agravamento das mudanças climáticas, mas mais no contexto da gente entender como nós, seres humanos, estamos contribuindo para esse agravamento. Porque eu acho que, bem como você pontuou, a gente tem esse processo de hipermeabilização dos solos, e isso faz com que a gente tenha um problema de escoamento. E a gente trazendo até para a realidade daqui, da região metropolitana do Recife, é um problema, porque a gente tem problemas de drenagem na cidade, com que vai fazer com que a gente aumente os alagamentos na cidade. E a gente sabe que tem grupos que são vulnerabilizados por essa mudança climática, que vão ser severamente atingidos, principalmente quando a gente entra nesse contexto de gênero, raça, classe. Então, é importante que a gente entenda esse contexto também, por uma questão do IPCC, que é o painel intergovernamental da ONU, que analisa as mudanças climáticas, mas também tem um aparato legal e também tem um aparato social em relação a essa mudança climática e essa questão hídrica, Vamos abordar, então, ao longo da nossa conversa, essas questões. E, então, agora indo daqui para lá, você mencionou a contribuição do ser humano para esse cenário.
E aí eu acho que é importante a gente ressaltar que durante um bom tempo se questionou isso, né? E aí nos últimos anos a gente tem falado tanto sobre negacionismo científico. Queria abordar então essa perspectiva, tanto do ponto de vista, digamos assim, socioambiental, como também do ponto de vista mais técnico, né, do debate. É ponto pacífico? A interferência do ser humano é decisiva para que essa situação se estabeleça ou tenha chegado ao ponto que chegou? Sim, inclusive tem um relatório do próprio IPCC do ano passado, né, de 2023, que traz, justamente por causa desse negacionismo, né, traz exatamente medidas que o ser humano vem adotando ao longo dos anos, que comprova que a gente contribuiu para esse agravamento das mudanças climáticas. Tais como a produção da indústria, né, como é que a indústria utilizou petróleo ao longo dos anos, e a gente teve esse aumento da temperatura. A gente tem a comprovação também por meio de outros mecanismos também, como a produção de alimentos, né? Como a produção de alimentos também contribuiu para a elevação do CO2 e do metano, principalmente, né? Na destruição da camada de ozônio. Então, a gente tem esses mecanismos do IPCC para que a gente consiga, né, fazer esse processo de comprovação de que há sim uma relação antrópica em relação a esse agravamento. E, cara, como é que você responde a alguém que, eu imagino, de vez em quando deve aparecer, né? Você é um estudioso do assunto, de repente senta para conversar com alguém e alguém sai com uma dessa dizendo, nada, isso é balela. Como é que você normalmente responde a alguém que nega a interferência do ser humano no aquecimento? É bem assim, Camila pontuou, acho que eu vou até também agregar. Eu leciono, então eu estou com jovens, e aí faz papel, acho que o papel do professor não é estar ali só jogando assunto, a gente compartilha bastante. Então eu tento sempre trazer para a realidade, assim, para o que a gente está sentindo. O que vocês estão sentindo agora? O ano de 2023 foi o ano mais quente da história, né? O Rio Amazonas, ele sofreu uma das piores secas da história agora no ano de 2023. Em 2024, a gente está vivendo um fenômeno assim totalmente atípico de chuvas intensas que abrangeu toda Porto Alegre e o Rio Grande do Sul. Então, eu sempre tento trazer para a realidade. Basta observar, a gente não precisa ter o doutorado, o mestrado, mas uma observação simples, principalmente das camadas sociais que estão mais vulnerabilizadas, comprovam que essa relação antrópica ela é decisiva para o que a gente colhe hoje em termos de mudança de clima. Eu sempre costumo falar para os alunos, né, na disciplina de hidrologia, que é a disciplina que estuda a água, no setor técnico da engenharia, como houve uma quebra nesse sentido, que é muito bem vista, né, graças a Deus, nesse sentido de evoluir para os conceitos, para a ciência, para se abrir para a ciência e para o que a natureza traz. Então, a gente tinha uma parte de drenagem, né, de visão muito higienista, que visava afastar aquelas águas do convívio social, então a água não era bem-vinda, a gente queria transferir esse problema. Isso fomentou muitas canalizações, muita impermeabilização do solo. Hoje em dia a gente tenta fazer o inverso, né? O profissional ele tenta trazer a água de novo, o olhar da água como um elemento de contemplação, um elemento de convívio, e restaurar o máximo possível o que a natureza nos dá. Devolver as áreas de infiltração, fazer jardins infiltrantes, parques alagáveis. Então, é isso que eu tento fazer, trazer o olhar para a vida, né? Para a prática, para tentar ver também esse futuro de que a ciência ela está aí para ajudar, né? Negar não vai agregar em absolutamente nada. Mas aí nos últimos anos esse tema virou um objeto de disputa também e sobretudo política, né? E aí, Camila, você que milita, né, nessa causa, você, apesar de tantas evidências científicas, as evidências que o cotidiano nos dá, você ainda percebe ainda muito fortemente ou não essa questão do negacionismo no cotidiano das pessoas? Bom, eu acho que falando na realidade da gente, né, de região metropolitana do Recife, 2022, né, que foi o ano que a gente teve aquele processo de alagamento, de deslizamento de terra excessivo, devido ao agravamento das mudanças climáticas, foi um ano decisivo para que a gente mudasse alguns panoramas políticos, falando aqui da região metropolitana do Recife. Então, a gente começa a ver uma movimentação de começar a se trabalhar a educação ambiental, a política ambiental, de uma forma mais severa, de uma forma mais consistente. Mas falando num contexto mais amplo, eu acho que as pessoas que ainda não são atingidas mais severamente pelas mudanças climáticas, ou seja, a gente está falando de um patamar mais elevado de sociedade, a gente está falando de algumas pessoas, né, que têm esse viés ideológico, enfim, que não é tão ligada à esfera social, eu acredito que a gente ainda tem essa movimentação muito forte de negar essa relação que a gente tem de influência direta com o agravamento das mudanças climáticas.
No próximo bloco, reportagem de Marcelo Dantas fala sobre medidas de adaptação e mitigação das mudanças climáticas. Daqui a pouco a gente volta já já. Estamos de volta com o segundo bloco do TV Direitos Humanos, que nesta edição traz como tema mudanças climáticas e acesso à água no Brasil. E a gente abre esse bloco com reportagem de Marcelo Dantas sobre medidas de adaptação e mitigação das mudanças climáticas. Vamos conferir. Conceito cada vez mais debatido nos espaços públicos, a desertificação é um processo de degradação nas chamadas terras secas do planeta, ou seja, nas áreas áridas, semiáridas e subúmidas secas. De maneira geral, filmes, novelas e livros associam este cenário com o Nordeste brasileiro, quando, na verdade, esse fenômeno ocorre também em outras partes do Brasil e do mundo. A pesquisadora da Fundação Joaquim Nabuco, Edneida Cavalcante, explica que o processo de desertificação ocorre em razão de dois fatores: a variabilidade climática e a forma como as sociedades fazem uso da natureza. Para a gente aqui, a variabilidade climática ela já é uma realidade pela ocorrência das secas, é algo presente dentro desse nosso contexto, né, das áreas áridas, semiáridas e subúmidas secas, e que tem sido potencializado pelas mudanças climáticas, né? O incremento dos chamados eventos extremos. Diante disso, o Ministério do Meio Ambiente e da Mudança Climática, por meio do Departamento de Combate à Desertificação, em colaboração com a Universidade Federal Rural de Pernambuco, a Fundação Joaquim Nabuco e a Universidade Federal de Campina Grande, além de parcerias locais e regionais, estão construindo um plano de ação nacional. Em 2004, o governo federal lançou o Programa de Ação Nacional de Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca, que mais tarde, em 2015, passou a ser denominado Plano de Ação Brasileiro de Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca, também conhecido como PAB. Alexandre Pires, diretor do Departamento de Combate à Desertificação do governo federal, explica o sentido do plano. É um conjunto de iniciativas, projetos, programas, são propostas que são estruturadas, organizadas para orientar o que é que o governo federal, governo dos estados, municípios, sociedade civil, iniciativa privada podem fazer nos próximos 20 anos para combater o processo de desertificação, para mitigar os efeitos que a seca causa na vida das pessoas. 20 anos após a primeira versão, o PAB está agora em processo de atualização, ao promover seminários estaduais e regionais para reorientar as políticas públicas com ações estratégicas de curto, médio e longo prazo. Nesses 20 anos, a gente tem um contexto muito diferenciado nas nossas áreas suscetíveis à desertificação. Elaborar algo que reflita a realidade vivida, a realidade daquelas pessoas que estão sendo impactadas pelas secas e que estão sendo impactadas pelo processo de desertificação. Esse é um princípio da participação que nos leva a tomar essa decisão de elaborar esse plano com uma ampla participação. Ainda falando sobre esse tema, queria ouvir vocês a respeito de iniciativas, né, que vocês têm observado historicamente. Acho que é interessante a gente trazer esse panorama, essa perspectiva histórica, né? De que maneira vocês têm observado o papel do Estado, né, de diferentes governos, e aí pensando nas diferentes esferas também, né, tanto no nível federal, estadual e municipal. Quem começa? Posso Micaela, começar? Tranquilo. Eu queria pontuar, né, nesse tema a responsabilidade do Brasil em 2015, né, que assinou um compromisso mundial, que foi a Agenda 2030, um documento importantíssimo. O Brasil é um dos países signatários desse documento, que pressupõe objetivos, né, 17 objetivos de desenvolvimento sustentável, entre os quais a gente tem o objetivo número 6, o ODS número 6, que diz respeito a garantir o acesso à água potável e o saneamento a todos e todas. A gente nota, né, que em 2015 foi firmado esse grande compromisso do país em termos de alcançar essas metas. Infelizmente, a gente viu um certo retrocesso um pouco mais adiante, no sentido de acreditar que essas mudanças climáticas elas
estão de fato acontecendo, mas hoje a gente já tem essa retomada com a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, já junto do Ministério do Meio Ambiente, que antes estava vinculado ao Ministério do Desenvolvimento Regional, e a gente começa a casar mais, né, a ter uma abordagem mais holística dessas políticas que existem. A gente tem uma lei importantíssima no país, que é a Lei das Águas, a Lei 9.433 de 97, que tem entre as finalidades, basicamente, a garantir a segurança hídrica. Segurança hídrica é um conceito que eu abordo muito também em sala de aula, que diz respeito a você garantir essa disponibilidade de água em quantidade e qualidade suficiente para as gerações de agora e para as futuras. Então, quando a gente pensa nisso, a gente está falando em sustentabilidade, a gente está falando nesse compromisso em termos de Estado, em termos de política pública também, para que isso de fato se concretize, né? Eu acho que só apontando, né, o que você trouxe da questão do Brasil ser signatário, né, a gente tem até um compromisso que já vai vencer ano que vem, né, a gente tem que reduzir as emissões de CO2 em 48,4% até 2025. Então, a gente vê que o Brasil tem um desafio muito grande, porque a gente tem uma problemática ainda de desmatamento ilegal, né, o que aumenta os níveis de CO2, quando a gente para analisar esse contexto. Então, é muito provável, né, que talvez esse compromisso seja postergado, né, para talvez 2030, enfim. Além disso, né, como você bem pontuou, a gente também tem uma legislação muito importante, né, que é o Plano Nacional, que é voltado para a questão das mudanças climáticas, que foi firmado em 2009, que justamente traz essa perspectiva, né, de construção de políticas públicas a nível federal, para que a gente consiga fazer esse processo tanto de adaptação, que seria, no caso, resolver problemas pontuais que estão acontecendo, como de mitigação, ou seja, fazer uma redução desse nível, né, de CO2 de forma mais efetiva, pensando no longo prazo. E quando a gente pensa no governo estadual e no governo municipal, né, a gente tem legislações voltadas para essa perspectiva, né? Recife assinou um decreto muito importante de emergência climática, ou seja, admitindo que a cidade do Recife, segundo o IPCC, é a 16ª cidade mais vulnerável ao agravamento das mudanças climáticas. Então, quando o Recife assina esse decreto, ele confirma, né, um compromisso, né, municipal, digamos assim, de combater essas mudanças climáticas a nível local também. Então, é legal a gente entender que tem a nível federal, mas que aqui também a gente também está pensando em algumas soluções em relação às políticas públicas. Então, era isso que eu queria ainda reforçar, né, para que vocês nos ajudassem a entender melhor qual é a competência de quem, né? O que é competência da prefeitura, o que é competência do governo do estado e o que é competência do governo federal, levando em conta que se trata de um fenômeno global, né? Quer dizer, que não respeita as fronteiras, né? Quando a gente se refere, por exemplo, aos deslizamentos, né? E a que acontece ali entre, né, diferentes municípios, né? Às vezes, e aí normalmente a população se sente um tanto desamparada, né, do poder público. Então, o que é competência de quem? Como você bem mencionou, né, Camila também trouxe a questão dos acordos feitos no âmbito municipal. Eu gosto de destacar assim, que há um conflito muito grande das políticas, porque quando a gente olha essa questão da água, a gente pensa na bacia hidrográfica, e a bacia hidrográfica, né, o rio, ele não respeita os limites geopolíticos, ele não vai respeitar a barreira do município, isso aqui é meu, isso aqui é seu. E a gente tem o quê, né? O que é que as políticas prevêem? O saneamento básico, ele é uma composição de 4 serviços, por exemplo. O abastecimento de água e o esgotamento sanitário ficam a cargo do poder estadual, né, do governo do estado. E o manejo das águas pluviais, que é a drenagem urbana, junto com o manejo de resíduos sólidos, a limpeza urbana, fica a cargo do município. Já quando a gente fala da Política Nacional de Recursos Hídricos, a gente tem um papel importante do estado e os municípios não são mencionados nesse quesito. Quando a gente precisa, por exemplo, pedir autorização para captar água subterrânea, a gente pede autorização ao Estado. E aí, isso, na prática, né, gera um grande conflito, porque cada um passa a olhar apenas para o seu umbigo, e quando a gente fala de mudanças climáticas, é exatamente isso, é como a bacia hidrográfica, é como a água, ela não vai respeitar, né? Não interessa se eu estou poupando menos, eu estou emitindo menos, eu vou receber o impacto da mesma forma. Então, acho que é bom pontuar nesse quesito também, esse conflito prático. Não há essa conversa, né? As políticas, elas precisam se conversar para ter esse olhar integrado do ponto de vista executivo. No próximo bloco a gente vai falar sobre desigualdades e o quanto isso acaba se revelando quando a gente se depara
né, com a má gestão, digamos assim, dessas questões, né? No próximo bloco tem também o quadro Fala Povo. Ana Célia perguntou: você tem sentido, percebido que o clima tem mudado? De que forma você percebe os efeitos das mudanças do clima? É daqui a pouco. Estamos de volta com o terceiro bloco do TV Direitos Humanos, que nesta edição fala sobre mudanças climáticas e acesso à água no Brasil. Agora é hora do quadro Fala Povo, com Ana Célia. As mudanças climáticas, que antes talvez nem fossem notadas pela maioria da população, agora parecem mais claras, seja, por exemplo, como eventos climáticos extremos, seja pelas altas temperaturas que atingem nossas cidades e país. Elas acendem alerta sobre as ações de seres humanos que têm provocado, entre outros problemas, a emissão de gases na atmosfera, queimas de combustíveis fósseis e desastres ambientais. As causas das mudanças climáticas trazem, para o planeta e para a vida humana, grandes consequências, como o efeito estufa e o desequilíbrio ambiental. Pensando nisso, o TVDH foi às ruas com a seguinte pergunta: você tem percebido que o clima tem mudado? De que forma você tem sentido os efeitos dessas mudanças? Sim, tenho sentido bastante, principalmente nessa questão das chuvas e desse calor extremo. Então, uma hora tá chovendo muito, outra hora tá um calor muito grande, que assim, a gente conhece Recife como sendo uma cidade quente, mas de um tempo para cá tá muito mais quente. E a gente nota isso principalmente pela questão das chuvas, dos intervalos das chuvas e como barreiras estão caindo, enfim, principalmente essa questão do Rio Grande do Sul, se a gente levar em consideração também. Tudo isso daí tem muita questão do impacto que o homem está colocando na Terra, do impacto que ele está trazendo para essa questão e, de fato, estou sentindo bastante essas mudanças climáticas. Sim, bastante. Tá assim, a gente não sabe se leva guarda-chuva, se não leva, porque de 5 em 5 minutos muda. E essa virose também, eu vim agora de uma virose, graças a Deus estou melhor, mas assim, tá insuportável, tá coisa assim, ninguém aguenta mais. Sobre as alterações climáticas, percebe-se bastante, tanto no que diz respeito à temperatura mesmo, né? A gente sente muito mais calor, ou também no que diz respeito a esse efeito chuva-sol. Não distante, a gente está sofrendo uma alteração climática que está acometendo o Rio Grande do Sul, né, a região do sul do Brasil, em que a gente tem um processo de inundação. Em contrapartida, algumas regiões do centro-oeste, por exemplo, a gente tem uma seca que a gente não via outrora. Então, sobre as alterações climáticas, eu acredito que a gente percebe tanto no que diz respeito a essas altas temperaturas, com calor. Além disso, as grandes catástrofes mesmo ambientais, né? No sul do Brasil mesmo está acontecendo uma que está sem precedentes. Eu tenho a impressão que, de diferentes formas, as pessoas têm percebido isso, né? A gente escuta as pessoas comentando chuvas inesperadas ou um calor excessivo, mas a gente também percebe que diferentes grupos são atingidos de diferentes maneiras, embora determinados grupos políticos tentem nos convencer de que a tragédia atinge todos por igual, a gente percebe que não é bem assim. Eu queria te ouvir, Camila, sobre essa questão de como essas desigualdades históricas, né, que a gente observa no Brasil, grupos historicamente vulnerabilizados, e mudanças climáticas, acesso à água, como é que essa relação ela se revela, sobretudo quando a gente observa determinadas catástrofes como essa que a gente observou no Rio Grande do Sul. Acho que só pontuando que a nível nacional, né, a gente tem um artigo muito importante da Constituição, né, do texto constitucional, que é o 225, que fala que o meio ambiente equilibrado é um direito e uma garantia a todos, né, mas quando a gente para analisar, né, esse contexto das mudanças climáticas, a gente começa a perceber que não estamos sobre o mesmo barco, não estamos vivendo o mesmo agravamento das mudanças climáticas, né, a gente sabe que tem grupos que estão mais vulneráveis nesse contexto, né. E a gente entende isso por quê? Porque a gente tem estudos sobre isso, né? Tem relatórios
justamente pontuando a questão de que mulheres negras em contextos periféricos são as mais atingidas pelo agravamento das mudanças climáticas. Então, a gente entende, né, a nível Brasil, que isso também é uma questão ligada diretamente, né, à questão do racismo no Brasil. Então, grupos, né, principalmente de pessoas negras, são colocadas em contextos mais vulnerabilizados, ou seja, em zonas periféricas, e isso faz com que eles ou elas, no contexto das chuvas ou no contexto, enfim, de outras crises extremas do clima, vão as que vão sofrer mais com essa perspectiva, né, de agravamento das mudanças climáticas. Então, a gente começa a entender, né, que a gente precisa de um processo de racialização e também de entendimento de gênero e de políticas públicas específicas para esses grupos que vão sofrer mais com essas questões. E o que é que falta, Micaela, para que esse entendimento passe a se refletir em normas, né, em regulamentos, iniciativas por parte do poder público? Você, de que maneira você percebe alguma perspectiva positiva nesse sentido? Esse debate ele tem sido feito da maneira adequada ou ainda falta muito para que isso venha a acontecer? Eu acho que a gente está começando, mas ainda tem uma lacuna muito grande a ser vencida. A Camila pontuou assim, pontos extremamente importantes, aspectos extremamente relevantes da vulnerabilidade de determinados grupos. A gente tem, inclusive, uma importante plataforma que se chama Adapta Brasil, que é uma iniciativa do Ministério da Ciência e Tecnologia. A Universidade Federal de Pernambuco está junto nesse processo, que traz os indicadores de vulnerabilidade às mudanças climáticas nos diversos municípios brasileiros. Complementando o que Camila falou, assim, quando a gente nota as mulheres, por exemplo, é algo que eu menciono também em sala de aula, a gente tem uma relação de pobreza menstrual e mudanças climáticas, por exemplo. Quando a menina, por exemplo, ela não tem o acesso à água e ela precisa da água para higiene pessoal, ela deixa de ir à escola. E isso acontece em várias comunidades, em vários estados e municípios brasileiros. Não é um problema que está muito longe da gente estar aqui dentro. Eu acho que iniciativas importantes já vêm surgindo do ponto de vista legislativo, de se preocupar com essa temática, mas as camadas sociais que são de fato as mais vulnerabilizadas, elas ainda não conseguem sentir essa implementação. Quando a gente olha o recorte municipal, que Camila também bem pontuou, acho que me orgulha muito ser cidadã aqui, né, ser recifense nesse sentido, porque a gente já consegue observar muitas evoluções de infraestrutura pensadas nesse quesito de mitigação, de adaptação às mudanças do clima, nas regiões, né, nos locais, nas comunidades que são as mais vulnerabilizadas cientificamente, né, comprovado cientificamente que esses grupos são os mais expostos a essas mudanças. Agora a gente sabe também que direitos não caem do céu, né, no colo da gente. Então eu queria te ouvir, Camila, sobre a organização dos movimentos sociais, né, que já há bastante tempo militam, né, nessa causa. Que avaliação você faz da capacidade que determinados grupos têm tido de influenciar na formulação e implementação de determinadas políticas públicas? Então, a gente tem um movimento muito importante, né, quando a gente fala no contexto de Pernambuco. A gente tem movimentos, por exemplo, o Forte, do Rio Tegipió, que já trabalha esse processo de entender essa incidência política, né, das pessoas que moram na bacia do Rio Tegipió. O Rio Tegipió, para quem não é de Recife, né, é um dos rios que mais causa o alagamento na cidade do Recife quando a gente está nesse período chuvoso. Então, tem um movimento social que consegue incidir politicamente, né, fazendo esse processo de construção de políticas públicas específicas para essas localidades é muito importante. A gente também tem outros movimentos ambientais a nível nacional, né? A gente tem o Engajamundo, por exemplo, que é uma organização de juventude que trabalha a pauta ambiental com incidência política na Frente Parlamentar Ambientalista, né? Quando a gente fala nesse contexto também de como a juventude pode atuar politicamente. Também tem diálogos com o Ministério do Meio Ambiente e também com os ministérios das cidades, porque é isso, né? Eu acho que movimento social, independente de esfera estadual, municipal ou a nível nacional, a gente tem que estar à frente desse diálogo, principalmente quando a gente para pensar que a maioria das pessoas que estão dentro do movimento social também são as que são mais atingidas por esse agravamento das mudanças climáticas. E, além disso, né, dentro do movimento social, a gente também tem uma capacidade técnica muito importante. A gente tem advogadas como eu, a gente tem cientistas, a gente tem doutores em poluição atmosférica. Então, a gente também tem muito conhecimento técnico para prestar para o setor público. Não só
a escuta da gente enquanto pessoas que estão vivendo com a questão do agravamento das mudanças climáticas e lutando contra isso, mas também protagonismo técnico em relação não só a essa política pública de construção de meios, né, de alternativas para lidar com o problema, mas também para outros problemas que vão ocorrer, né, devido a esse processo de agravamento das mudanças climáticas. E de uma maneira geral, o poder público tem sido receptivo a esse tipo de diálogo ou não? De É... contribuição com conhecimento e consultorias nesse sentido? Bom, eu faço parte do coletivo Jovem de Meio Ambiente do Recife e a gente conseguiu, né, enfim, a duras penas, vamos dizer assim, sentar para conversar com o governo municipal, com o governo estadual e com o governo federal sobre isso. Eu sou da parte de advocacy, então eu que faço essa intermediação. Eu acho que a gente tem uma receptividade maior no governo federal, por incrível que pareça. Atualmente? Atualmente, né, enfim, a gente teve alguns anos de apagão, vamos dizer assim, Sim. desse diálogo, mas atualmente, né, acho que o Ministério do Meio Ambiente se mostrou muito aberto ao diálogo com a juventude, para pensar políticas públicas e também para pensar no futuro, né, do que a gente pode fazer em termos de adaptação e de mitigação para os próximos anos. No próximo bloco tem o quadro Educar para os Direitos Humanos. É quando as nossas convidadas respondem uma pergunta feita por quem acompanha o programa. A gente volta daqui a pouco. De volta com o quarto bloco do TV Direitos Humanos, que nesta edição tem como tema Mudanças Climáticas e Acesso à Água no Brasil. Agora as nossas convidadas, Micaela de Moura e Camila Silva dos Santos, respondem uma pergunta enviada por quem acompanha o nosso programa. Chegou a hora do quadro Educar para os Direitos Humanos, com Fagner Clemente. As mudanças climáticas têm impactado fortemente o acesso à água no Brasil. As secas frequentes e as intensas chuvas fora de época são alguns exemplos, afetando tanto a disponibilidade quanto a qualidade dos recursos hídricos no país. Sobre este assunto, o professor Matheus Felisberto tem uma pergunta para nossos convidados. A gente sempre escutou desde a infância sobre quando estiver escovando os dentes, desligar a torneira. Enquanto estiver saboando, desligar a torneira. Varra a calçada com a vassoura e não com a mangueira. A gente sempre escutou vários tipos de coisas assim. Mas será que de fato, será que é o setor doméstico que gasta a maioria da água no nosso país? A gente agradece ao professor Matheus Felisberto pela pergunta e aí já passo para vocês. Micaela, então, falando sobre os hábitos, né? Acho que a gente vai dividir aqui, né? Camila tem uma propriedade para falar mais do aspecto desse consumo nos diversos setores, falando do ponto de vista dos hábitos. Muito embora não sejam esses hábitos, né, os principais responsáveis por essa falta de água, ou por uma crise hídrica, vamos dizer assim, a gente não pode de forma alguma deixar de fomentar esse tipo de hábito. Não só de ligar, né, fechar a torneira, o chuveiro, a gente tem mecanismos importantes do ponto de vista construtivo para, de fato, implementar isso. A gente tem alguns sistemas que são chamados de sistemas de medição individualizada de água, que já conseguem fazer uma boa regulação e identificação de vazamentos e fazem uma justiça, de fato, em um condomínio, em um prédio. Normalmente, como é que a conta de água é paga? Pelo menos aqui na região metropolitana do Recife, nos edifícios. Chega uma conta geral da concessionária, né, da companhia que fornece a água, e essa conta ela é rateada de maneira igual para os apartamentos. À medida que você bota um equipamento, um hidrômetro individual para cada unidade habitacional, para cada apartamento, você também vai fomentar esse uso racional, porque a pessoa vai passar a se preocupar, porque agora ela vai pagar proporcionalmente ao uso. Acho que isso também é um outro mecanismo, além de utilizar água de chuva, né, fazer uso de água de chuva, a gente tem, enfim, várias maneiras de preservar essa água no ambiente urbano, né? Camila, o vilão é o escovar os dentes ou a coisa é um pouco mais ampla? Bom, eu acho que é importante, né, a gente manter esses hábitos individuais, né, de desligar a torneira, enfim, diminuir a quantidade de horas, enfim, de momentos que a gente vai gastar água, na hora que estiver tomando banho também, né, desligar, na hora de ensaboar, enfim. São práticas importantes, né, que eu acho que a gente tem que continuar mantendo. Porém, a gente tem um vilão maior aqui no Brasil, que é o agronegócio, né? A gente tem o agronegócio brasileiro como sendo o principal responsável por essa questão de escassez de água que a gente sofreu, né, recentemente, porque o que acontece, né?
Quando a gente vai fazer esse processo de criação bovina, né, a gente tem um processo de retirada da vegetação natural, muitas vezes, para o plantio de pasto, né? E isso já dá um impacto ambiental na produção de água, né? E além disso, a gente tem o processo de criação desses animais, né, que vão soltar o seu, enfim, por produções biológicas, vão soltar metano, né, gás metano, enfim, e isso também causa um desequilíbrio quando a gente pensa também nesse processo de enchimento de bacias hídricas, enfim. Então, a gente tem sim que manter os hábitos individuais, mas colocando em mente que o principal, né, problema que a gente tem aqui no Brasil é o agronegócio mesmo. A pergunta toca em aspectos relacionados a uma educação, né? Ou seja, de você ser desde criança educado a não passar muito tempo no banho, não gasta água dessa forma. Mas aí a minha pergunta é, o quanto vocês visualizam o reforço dessas orientações no sistema educacional, de uma maneira geral, né? Seja nas escolas ou seja no ensino superior, né? A gente observa que isso muitas vezes varia de escola para escola, né? De projeto pedagógico para projeto pedagógico. Mas, Micaela, você percebe já isso, por exemplo, no ensino superior, você que é professora, né, de engenharia, ou ainda precisa avançar muito, né, nesse aspecto para que, de fato, esse debate esteja nos currículos, né, nos componentes curriculares das universidades e principalmente das escolas? Eu acho que no ensino superior a gente consegue ter uma visão mais completa dessa situação, né? Inclusive com programas de uso racional da água nos ambientes universitários. Lá na Escola Politécnica de Pernambuco, aqui da Universidade de Pernambuco, existe um grupo de recursos hídricos, que é o Água-Poli, que desenvolve justamente programas de conservação de água em edificações. Então, os alunos de graduação, eles já começam a... Eles já são expostos já desde o a início esse do curso. tipo de hábito, né? Esse tipo de iniciativa, que não só vem da parte técnica, de você colocar um hidrômetro, de fazer um sistema composto, mas, de fato, de ter essa consciência, de utilizar menos, de racionalizar, de ver outras opções para utilizar a água, que não seja só a água que vem da concessionária, né? Que seja a água da chuva, de tratar essa água da chuva. Então, no ensino superior, eu consigo observar uma imersão do ponto de vista da bolha ali, que eu estou um pouco imersa, que é a parte da engenharia. Eu acho que nas escolas, acho que eu não consigo ainda identificar tanto, porque eu ainda não tenho não tenho tanto esse contato, né, com o mundo mais escolar, com esse ambiente, em termos de o que é que está se fazendo de fato. Camila, que você percebe isso nas escolas, nas comunidades, ou ainda falta muita informação? Então, como eu falei, né, eu faço parte de um coletivo ambiental aqui em Recife, então a gente faz palestras e oferece oficina para as escolas, tanto particulares como escolas públicas, em relação a essa questão ambiental, né, em relação a esses hábitos que a gente tem que ter no dia a dia. Então, eu percebo, né, que principalmente as crianças, né, elas já chegam em casa ou já chegam para a gente com alguma informação mais específica, mais apurada sobre isso, então as crianças já estão se interessando sobre essa temática, mas eu acredito que o nível médio, né, da gente, ou seja, o jovem de 16 a 19 anos, a gente ainda tem uma dificuldade maior, por incrível que pareça, de levar a importância desses hábitos, sabe? Mas, obviamente, não só porque essa pessoa não se preocupa com isso, mas porque muitas vezes não tem acesso a como isso é importante para a sua vida, ou seja, como é que isso impacta o seu cotidiano. E você percebe também, a gente falou sobre negacionismo, aí eu queria trazer rapidinho, antes de a gente fechar esse bloco, o tema da desinformação, né? E redes sociais, digitais, né? Fluxos comunicacionais e desinformação em relação a questões ambientais. Vocês percebem também muita desinformação nas redes sociais? Vocês já vivenciaram aquela situação em que vocês, como especialistas no tema, precisam desmentir alguma informação? Já, bastante. Micaela também? Muito. Em 2022, Camila falou, o que a gente viveu aqui no Recife, na região metropolitana, e na zona da Mata também, sul principalmente, da grande chuva que a gente teve em 2022. E aí, na época, eu estava à frente da gerência de hidrologia da Agência Pernambucana de Águas e Clima, e a gente sofreu muito com o combate à fake news. Quando uma barragem estava vertendo, por exemplo, liberando água, né, de maneira natural, aí viam notícias que a barragem tinha rompido, enfim. Então, há uma desinformação, as pessoas não sabem muito esse direcionamento, né, de quais plataformas ir. Eu acho que até um tópico sensível em relação a isso, só relembrando o que aconteceu em 2022,
tinha muitas pessoas que informavam locais errados de abrigo. Porque, enfim, teve pessoas que tiveram que sair das suas casas. Então, foi uma desinformação que levava pessoas que já estavam extremamente vulneráveis, né, já estavam saindo da sua residência, a procurar lugares que não serviam de abrigo. Então, eu estava à frente disso, né, de fazer esse processo junto com a Defesa Civil, de informar para as pessoas qual eram realmente os locais de abrigo na cidade, enfim, quando a gente fala do contexto de Recife, da região metropolitana do Recife, porque tinha esse processo de fake news de informar locais errados. Mais um desafio, né? Depois do intervalo, tem o quinto e último bloco desta edição do TV Direitos Humanos. Daqui a pouco a gente volta. Chegamos ao quinto e último bloco do programa TV Direitos Humanos, que nesta edição fala sobre mudanças climáticas e acesso à água no Brasil, com a participação de Micaela de Moura e Camila Silva dos Santos. Encerrando esse programa, né, a ideia agora é a gente falar sobre futuro. A gente meio que dá um panorama geral do que a gente tratou até aqui e pensar daqui para frente, né, o que dizer. Então, queria ouvir vocês a esse respeito, né? Vocês trouxeram a gente trouxe uma série de informações, de dados. Eu diria que uma perspectiva um tanto pessimista, mas que em determinado momento mostra que há uma perspectiva aí pela frente. Queria saber de vocês, há motivo para sermos otimistas em relação a esse tema, mudanças climáticas e acesso à água? Ou do jeito que a coisa vai, a gente não tem maior motivo para ser otimista? Camila. Então, eu sou do time do esperançar, que é um conceito do Paulo Freire, né? Então, eu acredito muito, né, que a gente, enquanto humanidade, né, eu acho que a gente pode, sim, trazer soluções eficazes para o que está acontecendo agora. Segundo a ONU, né, a gente não pode atingir, né, os 2 graus, digamos assim, os 2 graus seria o alerta máximo que a gente tem, porque a gente já está antes desses 2 graus, né, a gente está no 1,2, né, de elevação, ou seja, do nível pré-industrial que a gente tinha essa baixa emissão de CO2 para o nível que a gente está agora, né, o pós-industrial. Então, a gente aumentou 1,2 graus Celsius, o que já causou várias questões, né, a gente tem o problema de acidificação dos oceanos, né, e os oceanos, né, a gente sabe, é o pulmão do mundo, né, verdadeiramente falando. Ainda bem que você falou isso, né? Não é a Amazônia o pulmão do mundo, Amazônia. né? A Amazônia também é importante, calma, a gente não pode descartar a Amazônia. Mas o pulmão são os oceanos. Mas o pulmão são os oceanos. Então, a produção, né, que o fitoplâncton dentro dos oceanos faz é super importante para a gente fazer esse processo de controlar esse nível de CO2 que a gente tem. Mas também é importante as florestas, né? Quando a gente fala do contexto amazônico, né, a gente sabe que a Amazônia consegue sim fazer um grande sequestro de carbono, ou seja, retirar CO2 da atmosfera, né, e fazer com que a gente tenha também um período regular de chuvas, né? Quando a gente fala em contexto brasileiro, né, a Amazônia é o que faz os rios voadores, ou seja, que leva a chuva para São Paulo, para aqui para o Nordeste, enfim. Então é importante também a gente preservar as florestas. E quando a gente fala numa perspectiva mais, né, local e mais a nível assim Brasil também, município, estado, eu acho que a gente, enquanto pessoas, né, que estamos discutindo a pauta ambiental, a gente tem que ter esperança sim, de que a gente, enquanto sociedade civil, consiga incidir politicamente, né, que a gente, enquanto sociedade civil, principalmente os grupos mais vulnerabilizados, tenham mais voz, né, para incidir nas políticas públicas, para construir soluções que são específicas para os problemas que a gente está tendo, que a gente consiga que o poder público invista mais em adaptação e mitigação das mudanças climáticas, e não só isso, né, construa cidades verdes e resilientes, né, para tudo que a gente vai enfrentar daqui para frente. Mas eu, enquanto jovem, ativista socioambiental e esperançosa, eu acredito sim que a gente consegue, de forma conjunta, né, poder público, universidade e o meio social também, pensar soluções para o que a gente está enfrentando agora e para o que a gente vai enfrentar daqui para frente. Micaela, e Meu você? discurso maravilhoso. Eu só vou complementar assim muito pouco, porque ela falou tudo assim que eu penso também. Eu sou também esperançosa. Acho que é isso, acima de tudo a gente tem que integrar os grupos, usar o saber técnico, usar o saber popular, que é tão, às vezes, negligenciado, olhar realmente para a sociedade como um todo, para mitigar, para se adaptar. E quando a gente pensa nessa emergência climática que a gente está vivendo a nível global, regional, enfim, todas as esferas e camadas sociais, e isso está diretamente ligado ao acesso à água,
né? Você falou dos rios voadores, você falou muito bem do ciclo hidrológico, do sequestro de água, o papel das florestas, né, em conter também os eventos extremos que vão ser cada vez mais frequentes. Eu tenho sim esperança, mas acho que a gente também tem que ser realista de que não dá para esperar mais. Isso tem que acontecer de agora. Os impactos eles já são muito rápidos, assim, imediatos. A gente está vendo tudo acontecer de uma maneira muito célere e as medidas elas estão ainda no ritmo de como se fosse algo que é daqui a 10 anos e não é agora. Então, eu tenho muita esperança, sim, mas acho que a gente, enquanto humanidade, sociedade, tem que, de fato, parar agora, né, para se comprometer e atingir o que a gente se propõe enquanto humanidade, né, para mitigar e, enfim, se adaptar a todas essas mudanças. Gente, muito obrigado. O tempo da gente acabou, né, Micaela? Muito obrigado. Camila, foi um prazer receber vocês aqui. Espero que a gente tenha contribuído de alguma forma, né, dado esse recado para quem nos acompanha. Mais uma vez, muito obrigado por terem participado do TVDH, dessa edição do TVDH. O TVDH é um projeto da Cátedra Unesco Unicap de Direitos Humanos do Helder Câmara, produzido pelos estudantes de jornalismo do projeto de extensão EduComDH, Educomunicação e Direitos Humanos na Mídia, numa parceria com a Cátedra Luiz Beltrão de Comunicação, o Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social, o Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra, o MST, o Centro de Cultura Luiz Freire e o Centro das Mulheres do Cabo. Acompanhe a gente nas redes sociais e participe nos enviando sugestão de temas para serem abordados aqui no programa. Estamos no Instagram e também no YouTube. Até a próxima!